pastor que é referência no nosso seminário. É um professor que serve como exemplo para muitos dos colegas, para mim também. Fiquei tão preocupado. Mas Deus tirou do meu coração toda essa preocupação e me lembrei que toda a palavra de Deus não provém do meu próprio coração, mas vem do trono do Senhor. Vem do trono do Senhor. Nós vamos estar orando nesta manhã, pedindo a Deus sabedoria naquilo que vamos pensar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Santo Pai, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem representado para as nossas vidas. Te louvamos por esta igreja, te louvamos por nosso pastor. Pedimos que o Senhor possa a cada dia estar derramando sobre ele, sobre sua família, todas as ricas bênçãos espirituais, para que ele possa ser alimentado diretamente no teu trono e assim alimentar também a tua amada igreja. Te louvamos por tudo, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Segundo domingo de junho, dia do pastor, eu fui buscar alguns documentos, a história do dia do pastor no meio batista, e descobri algo interessante. O dia do pastor, o segundo domingo de maio, de junho, foi um dia reservado para o levantamento de fundos para os pastores necessitados, pastores em dificuldades. E era de graça da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, todo domingo de junho, fazer então este levantamento. E ao longo do tempo, essa data também foi usada para homenagear o pastor. Mas, a princípio, o dia foi selecionado para o amparo do pastor, preparar o obreiro que tanto nos serviu e que, por um motivo ou outro, se encontra, não vamos dizer encostado e nem inativo, né? Porque essa palavra não serve para o reino dos céus. O pastor não fica inativo nem encostado, mas descansando por algum motivo ou outro. Mas, amados irmãos, quando nós nos lembramos do pastor, da pessoa do pastor, eu me reporto a dois textos que descrevem significativamente a pessoa do pastor, que é o livro de Salmos, capítulo 23, e o Evangelho de João também, capítulo 11, capítulo 10, versículo 11. E nos Salmos, o salmista Davi, ele diz que o Senhor, Deus, é o seu pastor, porque nunca fala, porque o conduz, cuida, reserva a sua segurança, supre a sua necessidade. E no Evangelho de João, o próprio Jesus declara como sendo o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Nós notamos que a Bíblia, como nós estamos dizendo, Deus utilizou essa palavra, esse termo pastor, com muita propriedade, porque nenhum outro termo descreveria a real função do ministério. Pastor, aquele que cuida, aquele que supre, aquele que ampara. Nós vemos hoje, através dos modismos, muitos outros termos sendo utilizados: apóstolo, profeta, anjo. Mas uma dessas palavras descreve realmente a função primordial
ministério pastoral, cuidar de ovelhas. O texto que nós vamos ler, o texto base para a nossa reflexão, se encontra no livro de Timóteo. Nós vamos estar abrindo o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Em seguida, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes treinado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Conjunte, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pegues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendes, exorta com toda a probabilidade de doutrina. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sua doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, mas por ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Hoje eu não vou estar falando sobre a pessoa, exclusivamente do pastor Diogo, mas nós vamos estar falando sobre o ministério pastoral em geral. Porque ao longo do tempo, esse nome pastor, ele vem perdendo o seu significado. Muitos pastores têm esquecido o que realmente é ser pastor. E muitas igrejas também têm esquecido de como cuidar realmente de um pastor. E hoje nós vamos estar falando sobre o ministério pastoral, vamos estar refletindo sobre o ministério pastoral. Este dia eu estava lendo alguns escritos e dentre eles encontrei uma palavra de Spurgeon, onde ele fala sobre o ministério pastoral e conta a ele que certa vez, após terminar uma série de seus sermões, saiu a passear, a caminhar, e chegou até um bairro, um vilarejo muito pobre. Dizia ele que ali havia uma fonte onde as pessoas pegavam água. E então ele ficou intrigado, a sua atenção voltou-se a um jovem que ia até aquela fonte várias vezes. Várias vezes. Spurgeon então chegou àquela jovem e questionou a ela por que ela ia tantas vezes à fonte. E respondeu ela ao célebre pregador, disse ela, porque eu preciso levar água para muita gente. Por isso vou à fonte várias vezes ao dia. E neste exemplo, então, o Spurgeon ouviu a grandeza do ministério pastoral. Ele pôde então entender a essência do ministério pastoral. Entendeu ele que o pastor é aquele homem que vai à fonte mais do que qualquer outra pessoa, porque precisa levar água para muita gente. Precisa levar água para muita gente. Amados irmãos, o texto que nós lemos, um texto escrito por Paulo,
Paulo escreveu então